Olá, amigos do Sul 21. Está começando agora o De Quinta, o programa de debates da Colmeia, a rede de podcasts do Sul 21. Eu sou Luiz Eduardo Gomes. No programa desta quinta, 14 de outubro, vamos abordar a situação política da Bolívia. Após uma onda de protestos da oposição sucederem as eleições presidenciais realizadas em outubro, o presidente Evo Morales não suportou a pressão do exército e optou por renunciar no último domingo em uma tentativa, segundo disse, de tentar facilitar a pacificação do país. Junto com ele, renunciaram diversas autoridades do país, como os presidentes da Câmara e do Senado, criando uma vacância na presidência. Na última terça, Morales chegou ao México, onde passará a viver exilado, e a senadora oposicionista Jeanine Áñez se proclamou presidente em uma sessão sem o quórum mínimo determinado por lei. Na sequência, senadores aliados de Morales, que são a maioria, anunciaram a intenção de anular essa decisão. O temor é de que haja uma escalada do conflito entre os antigos oposicionistas e aliados de Morales. Conosco neste programa está o cientista político e professor de Relações Internacionais Bruno Lima Rocha, que escreveu recentemente uma coluna no Sul 21 tentando explicar a situação da Bolívia. Bem-vindo ao De Quinta, Bruno. Opa, obrigado pelo convite, Luiz. Bom estar contigo, com os ouvintes do Sul 21 e com quem lê e acompanha o conjunto da mídia alternativa no Brasil. Perfeito. Bruno, vamos começar direto ao ponto. Eu acho que é a pergunta que tem os ouvintes, enfim, os nossos leitores e quem está aqui na audiência deve estar se perguntando, tentando entender essa situação, que é uma situação bastante complexa, né? Dá para dizer que foi golpe na Bolívia, o que aconteceu na Bolívia? Houve um golpe de Estado no final de semana anterior a esse programa. Por quê? Porque são dois pontos diferentes, né? Se a gente perguntar, houve lisura no pleito e Morales deveria concorrer à quarta reeleição? Evidente que não, né? A Constituição boliviana promulgada em 2009 previa 2 eleições consecutivas. Ele conseguiu um terceiro mandato, foi a um referendo em fevereiro de 2016 para um quarto mandato, perdeu, apelou para a Suprema Corte e levou. Isso é um problema. Só que quando houve a tentativa de quarta reeleição, a oposição aceitou ir para a urna. Carlos Messa, que foi o segundo colocado, aceitou disputar com ele no voto, incluindo o apoio de um grupo, eu diria uma agrupação fascista, empresarial fascista, que é o Comitê Cívico Pró Santa Cruz, a União Cívica, a União Juvenil Crucênia, e aí segue o baile. É o conjunto de forças verde e branca que representa o empresariado de Santa Cruz. O que aconteceu? Teve a eleição no dia 20 de outubro, e a Bolívia tem um sistema de voto impresso com contagem e recontagem. Na recontagem, houve uma pane no sistema e houve um apagão em La Paz. Só que quando houve o apagão em La Paz, as forças comandadas pelo Luiz Fernando Camacho, conhecido na Bolívia como Elefátio Camacho, começaram a atacar as sessões eleitorais ao mesmo tempo. Então, como é que vai ter recontagem plena se o voto impresso pode estar sendo abalado nas suas listas e planilhas? Tá? Esse é o primeiro problema. Vamos dar sequência. E aí a Bolívia ficou mais ou menos uns 30 dias numa situação de vitória proclamada do Evo e ninguém reconhecia. E aí o governo Morales fez uma estupidez profunda, que foi chamar a OEA, a Organização dos Estados Americanos, para auditar a eleição, e afirmou que a auditoria era vinculante. Isso é um problemaço. E a OEA fez uma auditoria na contagem, dizendo que ele não havia ganho o primeiro turno e que era para ter novas eleições. Isso foi recomendação da OEA. Só que por que teve novas eleições? Porque simultaneamente ao processo eleitoral, tem forças sindicais, sociais e indígenas na Bolívia que não são de direita e não são macistas, não estão alinhadas ao governo Evo, ao ex-governo Evo Morales Álvaro García Linera. Vamos explicar, né? O partido do Evo é o MAS, né? Essas forças macistas são os aliados do Evo, né? Isso, o MAS, Movimento ao Socialismo, que é o nome de campanha do partido, porque o nome real, o conceito original é IPSP, Instrumento Político da Soberania dos Povos. Na Bolívia são 36 nações indígenas, mais a origem espanhola, ou espanhola chola, como eles chamam, espanhola mestiça. Por que isso é tão importante falar? Porque o que convenceu o governo Evo a puxar novas eleições foi a posição da Central Operária Boliviana, da COB, que não é alinhado ao governo Evo e nunca foi. E é essa que tem que ser falado. E as agrupações sociais e sindicais bolivianas que não eram vinculadas ao MAS
puxaram uma greve geral contestando o resultado das eleições. E aí se juntou um conflito, posso dizer, intra-esquerda, com a manobra da direita de Santa Cruz, a direita da meia-lua boliviana, a direita camba, a direita essa que vem da região do agronegócio, junto à Embaixada dos Estados Unidos, a OEA e, por que não, a diplomacia brasileira e um monte de pastor batista e evangélico que estava operando junto com Fátio Camacho. Qual é o golpe de Estado, Luiz? O golpe de Estado é o seguinte: a Polícia Nacional Boliviana, ela tem uma força policial nacionalizada, se sublevou formalmente na sexta-feira à noite e no sábado de manhã, mas já havia 10 dias que não fazia nada ou quase nada. E aí, no sábado, o alto comando militar disse que estava aquartelado e não ia sair às ruas para reprimir nenhum boliviano. E no domingo de manhã, depois que o Evo admite que tinha que convocar novas eleições, o Exército recomenda a renúncia. Isso é um golpe de Estado. Quando a força policial e a força militar, uma está sublevada, a outra recomenda a renúncia, de um governo que ainda é constitucional, é golpe de Estado. Ou seja, futebolizando, né? Uma coisa é uma coisa. Uma coisa é o processo eleitoral. Conturbado, equivocado, não era para estar acontecendo. Mas se não era para estar acontecendo, por que a oposição topou concorrer? Sabe? Aí não tem graça, né? Quando eu ganho, está valendo, quando eu não ganho, é fraude. E aí, o que tem que o alto comando militar força uma renúncia? Aí é o golpe de Estado. Sim, né? Isso que é importante. Até te perguntar essa questão, era a segunda pergunta que eu tinha anotado aqui, dessa questão da decisão do Evo de concorrer a esse novo mandato, né? Depois dele ter perdido o plebiscito convocado para ele, perdido por uma margem muito pequena, né? Ele usou uma manobra ali, consultou o Tribunal Constitucional da Bolívia e recebeu essa autorização, mas ele de fato perdeu um plebiscito em que ele questionou a população sobre se ele poderia concorrer a mais um mandato e perdeu por uma margem pequena, se eu não me engano, alguma coisa entre 52 e 48, coisa assim. 51 e 49, né? Mas de fato perdeu, né? Agora, no entanto, assim, enfim, tu já falou sobre isso, eu queria avançar um pouquinho nessa conversa, né? O que chamou muito a atenção, que parece e torna a situação ainda mais confusa, é que o Carlos Mesa, que era o principal adversário eleitoral dele, né, que estava ali quando que colocou o nome na urna, né, ele não é o principal, digamos assim, agente propagador desse golpe, né, como tu disse, né, esse tal de Camacho, esse Fátio Camacho, né. E aí o que torna muito confuso compreender essa situação, né, é que como é que esse cidadão, que é um líder dos empresários de Santa Cruz, que é uma cidade que não é representativa da grande população da Bolívia, né? Uma cidade representativa da elite branca, claro, né? Mas não é da maior parte da população, né? A maior parte da população está em La Paz, está em El Alto, né? A maior parte da população, digamos assim, é até indígena, né? Dá para dizer que tem as origens indígenas, né? Mas como é que esse cidadão não só vira líder do levante contra o Evo, como ele invade o palácio na noite de domingo, tira foto com a Bíblia, né? Quem é esse cidadão e como é que ele conseguiu ter tanto poder, Bruno? Vamos explicar. Luiz Fernando Camacho, ele era um líder de segundo escalão do levante empresarial crucenho de 2008, 2007, 2008. O seu líder empresarial político é um cidadão de origem serva ou croata, agora me equivoco, Blanko Marinkovic, que por sinal está exilado no Brasil com status de refugiado político, está voltando agora, tá? Foi o pessoal que puxou a tentativa de fracionar a Bolívia em dois países, né? Uma federação de 2 estados semi-independentes, em 2008, e um processo de levante empresarial popular que durou 6 meses. As instituições sociais da região de Santa Cruz e da região de Pando, Beni, um pouco Chuquisaca, um pouco Tarija, aquela chamada meia-lua, elas são muito orientadas pelo empresariado do agronegócio. É como se a gente vai, por exemplo, para o interior do Rio Grande e vai ver pessoas muito humildes tomando como seus líderes empresários do agribusiness, que são os caloteiros do Banco do Brasil, caloteiro da Caixa Econômica, o famoso agrocaloteiro brasileiro. Esse é um fenômeno político clássico na América Latina, onde a liderança empresarial local consegue projetar poder sobre pessoas muito humildes de outra origem étnica cultural. Qual que é a diferença? Que nos últimos 10 anos, Luiz,
o crescimento de igrejas evangélicas mais à direita, nem todo evangelicalismo é de direita, nem todo pentecostalismo é de direita. Especificamente, evangélicos muito à direita e redes batistas vinculadas com os Estados Unidos muito à direita começaram a ganhar um peso na região, apesar do crescimento econômico proporcionado pelo governo Evo. E aí, como a liderança de 2008 estava perseguida, presa, secundarizada ou até fora do país, emerge essa jovem liderança de Luiz Fernando Camacho muito agressivo. Tanto é que ele tem um grupo paramilitar chamado MNC-L, Movimento Nacional Camba de Libertação. É uma tese maluca, mas a gente tem que levar em consideração que a Bolívia é um país onde o discurso étnico e democrático é onde mais pega, afirmando o seguinte: existe uma nação Camba, essa nação Camba representa o conjunto de etnias que não são do altiplano e que os cambas modernos são arrojados, empresariais, internacionalizados, crentes de Deus e seu Jesus Cristo, etc. E não aderem a cultos como o da Pachamama, cultos pré-incaicos. Eles fortalecem uma rivalidade entre coias do altiplano, daí vem o termo Coiaçui, ou Inquete, na origem, que é a região dos coias, e versus cambas. Só que os cambas modernos, não é que necessariamente está todo mundo branco, sabe? Não pode ser, porque não tem nem tanto branco assim na Bolívia. Sim. Né? Mas, ideologicamente, eles são muito colonizados. E suas lideranças, sim, são em grande parte empresárias do agronegócio. Ela está cheia de brasileiro brasil-guaio. O que ninguém está falando é que, além de Santa Cruz ser um polo do agronegócio, quer ver uma coisa que ninguém sabe, ou pouca gente se dá conta? Sinaloa, no México, é um estado próspero. Estive lá recentemente. Próspero. É um estado de produção agrícola enorme, pujante, como se fosse Mato Grosso do Sul ou Mato Grosso. E é a sede do narcotráfico. Na Bolívia, é a mesma coisa. Na Bolívia, a região de Santa Cruz, do Beni... Quer ver uma coisa? Essa senadora que ganhou aí, essa Janine Arens, que era a segunda vice-presidenta da União Democrática, que é aliada de um partido histórico com o MNR. O partido começou autêntico, nacionalista revolucionário, e foi se institucionalizando. Ela tem um sobrinho preso no Brasil por narcotráfico. Tá? Só que o sócio do sobrinho era afiliado político e um senador do MAS. Não é que nem o MAS do Beni seja traficante e nem a União Democrata seja traficante. É que há um nexo político-criminal nessa região. Clássico da América Latina, da região cocaleira. Não de quem planta coca, de quem vai fazer aquilo que os indígenas não podem fazer, que é refino, beneficiamento, transporte aéreo. Está tudo involucrado, está tudo misturado. Então, também é uma luta absurda entre, por exemplo, indígenas cocaleiros, que têm uma economia da coca que não é ilegal, e aqueles que usufruem da produção de coca para laboratório, para lavagem, para envio, etc. É essa mescla esquisitíssima de agronegócio, relação promíscua com o narcotráfico e evangelicalismo de direita que organiza o tal dos comitês cívicos, que morrem de medo da perenização de um indígena no poder. Que, de fato, essa foi a grande crítica que tem que ser feita ao MAS e ao Evo Morales em si. Se o partido é forte, se a instituição social é forte, se o movimento social é forte, não teria problema de ter sucessor. Então, sim, como é que um movimento social desse tamanho não tem uma escola de quadros e forma novas lideranças? Porque tem, cara. Se eles têm 2/3 do Senado, 2/3 da Câmara de Deputados, a maioria dos governos locais, então eles têm liderança. Poderiam ter projetado gente. Faz um congressão, uma enorme consulta popular, faz um auê no país e emerge uma liderança. Por que não uma mulher? Por que não uma mulher? Ou uma mulher indígena, um homem branco, ou vice-versa? Como é a composição? Que o Álvaro Garcia Lineira é um professor acadêmico. Que é o vice-presidente. Que é o vice-presidente. E Evo Morales é um líder aimara clássico. É esse tipo de fragilidade dessa nova esquerda latino-americana que está deixando margem para a direita entrar. Agora foi golpe de Estado e os caras são fascistas e são amigos do narcotraficante. Isso é inevitável, isso é inegável. Bruno, vamos aproveitar aqui, a gente teve a contribuição aqui do jornalista Lucas Rohan, que ele tem feito uma brilhante cobertura no Twitter sobre a situação da Bolívia, né? Ele inclusive teve recentemente lá, ele teve a turismo, né? Mas claro, já conseguiu, é um cara muito ligado a cobertura internacional, né? Ele está sempre de olho na questão política. Ele também aproveitou para se aprofundar, né? Já que estava na véspera da eleição, né? E ele gentilmente nos autorizou a utilizar uma breve análise que ele fez do cenário, né? Então o trecho que a gente vai colocar agora, o trecho a seguir, ele é do podcast Imundo, né? Do jornalista Lucas Rohan.
Vocês observaram, quem me segue no Twitter percebeu que já há umas 2, 3 semanas eu tenho falado diariamente sobre a situação na Bolívia, porque era muito claro que o clima estava esquentando, que alguma coisa ia acontecer. Primeiro, porque a direita não ia admitir uma quarta derrota, um quarto mandato do Evo Morales, até porque esse mandato era muito, muito contestado. O Evo Morales não deveria ter sido candidato. Ele fez um plebiscito, perguntou para as pessoas, eu posso concorrer? As pessoas disseram não por 50 e pouquinhos, ali uma margem muito pequena. E mesmo assim ele foi lá, entrou na justiça e conseguiu ser candidato e aí ganhou a eleição e acabou nessa situação que a gente está vendo agora. O problema é que desde o dia da eleição o resultado não tinha sido nem divulgado ainda, e a oposição, na figura do ex-presidente Carlos Mesa, já estava dizendo que não ia aceitar o resultado. E esta outra figura, Luiz Fernando Camacho, que é um advogado, um empresário, um playboy lá de Santa Cruz de la Sierra, que organiza um movimento cívico, diz ele, que é um movimento que lá quando o Evo se elegeu, esse movimento queria separar a Bolívia, queria a independência dessas províncias que fazem fronteira com o Brasil, que são mais alinhadas à direita, enfim, mais brancas, menos indígenas do que o resto do país. E esse cara, então, percebeu nessa instabilidade política que era o momento dele e botou a Bíblia embaixo do braço, temos esse componente, e conseguiu aí arquitetar esse golpe, terminando com a renúncia do Evo Morales. Bom, agora em setembro eu estive na Bolívia, passei alguns dias lá, vi que o clima já estava quente, mas o que eu queria comentar com vocês aqui é que durante um passeio no Salário de Uyuni, um dos nossos integrantes do grupo era um boliviano de extrema direita de Santa Cruz de la Sierra, muito próximo a esse movimento. E ele falou coisas muito aspas, interessantes durante longas horas de conversa, até porque ele era o único de direita do grupo. E olha, o que eu percebi do discurso dele é um discurso muito raivoso, muito baseado em informações falsas. A quantidade de fake news que ele falou na mesa e mostrou, inclusive, no celular, foi uma coisa assim absurda. Percebia-se que é uma pessoa que estava com a cabeça completamente lavada, já que não tem o que você dissesse para ele que mudasse a opinião dele ou que fizesse ele refletir. Para ele, o Evo Morales era um ditador, ele estava cerceando a liberdade das pessoas, a vida dele estava muito difícil porque ele era empresário e tinha que pagar imposto, aquele discurso que não tem absolutamente nenhuma novidade, não tem absolutamente nada novo no fronte nessa situação, é tudo muito parecido. A questão é que eu percebi outras coisas, e aí não é ninguém que está me contando, são coisas que eu vi. A Bolívia é um país muito pobre, obviamente, é tudo muito barato por lá e tal. E eu tive em 4 ou 5 cidades, se não me engano, e uma coisa que me chamou muito a atenção, eu nunca tinha ido na Bolívia para fazer uma comparação com o passado, mas me chamou muito a atenção a proliferação de igrejas evangélicas. Muitas, em todos os bairros pobres. E me falaram lá que em quase todas os pastores são brasileiros. Eu acho que esse golpe na Bolívia é uma opinião pessoal, eu chamo de golpe porque os fatos estão aí, né? Quando um exército sugere que um presidente renuncie, o nome disso é golpe, não existe, ele está fazendo uma ameaça, não existe isso de sugestão, ou você renuncia, ou se você não renuncia, a gente vai te tirar a força. Foi isso que aconteceu na Bolívia. Vamos deixar as coisas bem claras, chamar as coisas pelo nome, porque eu estou cansado desse negócio de ficar aí em cima do muro, ou de ficar tentando ser polido, estadista demais. Tem que chamar as coisas pelo nome. O que houve na Bolívia foi um golpe, ponto final. Se as pessoas que deram o golpe têm razão ou não, bom, aí eu acho que teria que ser um boliviano para saber, sabe? Teria que viver na pele a situação das pessoas de lá para saber se realmente justifica. Embora, né, na minha opinião pessoal, nada justifica nenhum tipo de golpe. Mais uma vez agradecemos muito a gentileza do jornalista Lucas Rohan por nos ceder esse trecho que a gente acabou de passar. Bruno, o Lucas ele falou, né, ele fez esse relato sobre essa questão da religião, né, e tu também já falou um pouquinho sobre essa questão da religião há pouco, né, e chamou muito a atenção dessa posse da Janine, essa posse que a gente não sabe se é oficial, se não é, assim, o que a gente pode chamar, se autoproclamou, né, um pouco no espírito do Guaidó na Venezuela, nessa onda de se proclamar presidente, né, um pouco perigosa essa onda, né, a gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre o que esse cenário da Bolívia pode representar
para a América Latina em geral, né? Mas eu queria antes falar contigo uma coisa que chama muita atenção, né? Na posse, né? Nessa posse, oficial ou não, da Jeanine Agnès, ela levou uma Bíblia gigante, né? Algo muito bizarro até, né? Algo assim, completamente descabido para algo que deveria ser uma solenidade oficial, em que pese toda o conflito, da situação complicada que a Bolívia vive, ela leva uma Bíblia gigante, completamente bizarro, né? A pergunta que eu te faço, né? A gente está vivendo já um temor que se tinha antes das eleições do ano passado no Brasil, com a aproximação das principais lideranças evangélicas no Brasil com o governo Bolsonaro. A gente está vivendo na Bolívia já digamos assim, um novo governo teocrático que vai daqui a pouco romper com o Estado laico. Que dá para falar dessa aproximação, essa imposição, né, da religião, né, nesse novo governo que está se formando na Bolívia? Te preocupa isso? Como é que tu tem visto essa questão? Esse é um temaço, tá? Claro que é um programa curto, então sim, podia ficar horas falando sobre isso. Porque assim, quando eu penso no governo teocrático institucionalizado, eu penso no governo iraniano. Sim. Né? Onde tem a instituição do Conselho dos Guardiães, que realmente toma conta da Constituição iraniana. É uma república islâmica de fato, né? Até estudei recentemente o sistema político iraniano, é bem interessante. O que eu posso afirmar? É que talvez, Luiz, essa projeção de um Estado laico, ele nunca foi tão laico assim. Vou te responder ao contrário. Quando na América Central a esquerda de base camponesa, indígena, era muito avançada, era o primeiro governo sandinista na Nicarágua, embora sejam as mesmas pessoas, pouco tem a ver com o orteguismo hoje, pouco tem a ver. Tinha guerra civil em El Salvador, tinha guerra civil na Guatemala. Era impossível pensar aquela esquerda insurgente sem a teologia da libertação, sem o cristianismo popular, sem o catolicismo engajado. Engaja por esquerda, engaja por direita também. Eu acho que essa é a observação, né? Eu não faço essa comparação com o Brasil, não que eu tenha lá grandes conhecimentos sobre a teologia moderna no Brasil, mas gente que é muito, muito próxima de um campo progressista, uma esquerda, bem à esquerda mesmo, né? Que tem vinculação evangélica com pastores batistas, com pastores da Assembleia de Deus, explica por A mais B que, por exemplo, a maior rede de igrejas do Brasil, que é a Assembleia de Deus, são igrejas comunitárias, não tem uma hierarquia central. Então, vamos supor, a maioria das igrejas que a gente vê até pode ter uma ação pastoral meio que conservadora, mas elas são abertas ao debate porque como que cada unidade é uma unidade. O que eu sei da Bolívia, e sei de informação um pouco mais precisa? Há uma presença batista muito forte, um batismo do batista conservador, meio parecida com a igreja que frequenta o presidente Bolsonaro, a primeira-dama, meio parecida com aquela que frequenta o procurador Deltan Dallagnol, onde tem uma mescla muito forte, direcionada para uma espécie de unicidade cultural, tá? E elogio à meritocracia de mercado, coisa parecida. Então, há uma presença muito intensa na Bolívia, nesse eixo empresarial da meia-lua, que vai afirmar a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia seria a resposta ao Estado plurinacional, seria a resposta ao culto da Pachamama, ou aos 36 cultos distintos que tem nas nações indígenas bolivianas. Afirmar a unicidade étnico-cultural da Bolívia pela via do conquistador moderno não é mais, por exemplo, com a cruz do papado, e sim com essa aproximação. O próprio Camacho é da extrema-direita católica, uma espécie de gente perto, sei lá, para a direita do Opus Dei. Lembra uma direita franquista, por exemplo, o catolicismo franquista, que se aproxima desse evangelicalismo. Por quê? Porque ao afirmar essa condição evangélica unitária, pró-mercado, etc., eles estão, em última análise, negando o direito indígena, que foi a grande motivação da campanha. Foi queimar o Ipala, aquela bandeira indígena, foi atingir os símbolos indígenas, foi cometer atos de racismo no meio da rua. Aí tu vai olhar de longe, a gente olha como leigo e fala, pô, mas todos são indígenas. Mas tem uma diferença entre se assumir como e viver etnicamente debaixo de um direito indígena, ou viver nas cidades e ter uma origem mestiça, ou mesclada, eu diria.
E acho que essa senadora trabalhou muito bem com isso. Eu fiquei olhando as redes sociais dela. Tem comunicação dela insuflando a polícia para sublevar. Tem comunicação dela dizendo que Deus vai proteger a Bolívia contra o eixo do mal. Ela está dizendo que tem culto satânico no palácio do governo com Evo Morales. Ou seja, tudo aquilo que, por exemplo, a direita evangélica faz com a religião afro-brasileira, ela, pessoa física, fez com os cultos indo-americanos na Bolívia. Vem um pouco por aí, que eu acho. Uma forma de fazer uma unidade dessa direita empresarial com algum tipo de valor cultural próximo que consegue, esse é o problema, chefe, consegue popularizar. Bruno, mas assim, a gente sabe que tem que o Evo ainda tinha um grande apoio popular, né, especialmente nas comunidades indígenas, né, e representa uma parcela numerosa da população ainda, né. Claro que a gente não está no local, tu é um cara que acompanha muito esse cenário latino-americano, né, mas há de fato um temor de uma guerra civil na Bolívia. Eu vi vídeos ontem, por exemplo, de moradores de El Alto, né, que é a principal cidade indígena, digamos assim, né, usando termos um pouco mais fáceis, até para o pessoal compreender, né, que gritavam guerra civil a chegar em La Paz, né. Te preocupa que a Bolívia pode cair numa guerra civil em breve? Essa hipótese tem que ser considerada, também trazendo o histórico político da Bolívia. Mas vamos entender, ninguém está falando, ou eu pelo menos eu não estou dizendo, né, de uma guerra civil com guerrilhas clássicas, etc. São levantes populares semi-organizados. Então, por exemplo, antes de vir para cá, para a gente fazer o programa, eu dei uma conferida em redes sociais abertas. As regiões de maior impacto do MAS, de maioria aimara, El Alto, que é um município maior que La Paz, e fica em cima de La Paz, e a região do Chapare, que é a zona do departamento de Cochabamba, que é tropical e tem presença muito forte, é a região de onde saiu o Evo Morales. Sim. Ambas estão sob ocupação militar. E, ao mesmo tempo, tem levante de população indígena nessas regiões dizendo que não vão reconhecer governo nenhum, que está tudo ilegítimo, que houve um golpe de Estado, está tudo correto, houve um golpe de Estado, o governo é ilegítimo. E aí eu faço uma pergunta. Vai que o MAS dá um giro 360, concorre às eleições que ela tem que proclamar até janeiro. Ganha as eleições e não leva. Aí vai quebrar o país no meio. Essa que é a condição. Talvez o fiel da balança agora seja a posição da COB, da Central Operária Boliviana, que é um movimento muito forte ainda, tem muito trabalho formal na Bolívia, tem uma presença sindical maior que no Brasil, por incrível que pareça, e eles se puseram como a favor de uma solução constitucional, não são macistas, seja, não apoiam o Evo Morales, e tampouco apoiam a direita ou as Forças Armadas. Acho que a posição da COB vai ser definidora. Mas sim, a Bolívia tem um risco concreto, real, objetivo, de ter um conflito civil de larga proporção. Bruno, para fechar, assim, a última pergunta que a gente tem para fazer, nosso programa está chegando agora mais para o fim, né? Não dá para negar que o que houve na Bolívia, digamos assim, trouxe uma memória muito negativa para todos os brasileiros que têm apreço pela democracia, digamos assim, né? Que foi essa memória de golpes de Estado, que já tivemos muitos no Brasil, tivemos na América Latina, e esse é um golpe clássico, né? Com forças armadas, com sugestão de renúncia, que na verdade é uma imposição, né? Porque, enfim, invadiram a casa de familiares do Evo Morales no dia anterior, né? Então, o Evo, se não renunciasse, imaginemos que ele talvez fosse preso ou até morto, digamos assim. Não dá para descartar, isso é uma conjectura, né? Mas a sugestão é uma sugestão quase de um aviso, né? Vamos tirar do poder por bem ou por mal, né? Que tipo de impacto tu acha que isso pode ter na América Latina? Isso pode inaugurar uma nova onda de presença militar? Isso já foi inaugurado pelo bolsonarismo? Como é que tu coloca isso no cenário do continente? Porque a gente sabe, né, na memória que temos do Plano Condor, por exemplo, isso envolve os países, cada país da América do Sul tem a sua peculiaridade, mas existem influências externas, né, e até conexões próprias internas desses movimentos de países, né? A gente tem conexões do Camacho com o bolsonarismo, né? Então existem conexões reais, né? Não são coisas que estão conectadas, não estão 100% independentes das situações políticas de cada país, né? Como é que tu vê isso no cenário latino-americano? Que tipo de impacto esse golpe de Estado na Bolívia pode ter no continente? Então, o golpe boliviano foi um golpe clássico, não tem relação com o golpe 64 no Brasil.
Porque em 64 os militares se prepararam para tomar o poder do Estado, não derrubar um governo apenas. Essa é uma diferença fundamental. Então lembra muito, por exemplo, o suicídio do Getúlio Vargas, o golpe preventivo do Lott para o JK assumir, a derrubada do governo Perón. Eu tenho que lembrar também que só houve esse ataque, essa presença do Fátio Camacho no Palácio de Governo na Bolívia, só houve toda essa sensação de insegurança maior dos militantes do MAS, porque o Evo mandou levantar também as suas barricadas. O Evo mandou recuar. Fez um gesto de recuo e aí os caras aproveitaram e atropelaram. Mas sim, tu tem razão na pergunta, na minha modesta avaliação. Isso é um convite para intervenções indiretas, para sugestões. E para não pipocar, na sentença essa da revisão da prisão em segunda instância no Supremo brasileiro, foi a primeira vez que o caso foi ao Supremo que o general da reserva, hoje na época da ativa, Eduardo Vilas Boas, não deu uma tuitada de indireta. Quando foi julgado o habeas corpus do Lula, ele se posicionou, no meu entender, intimando o Supremo. E quando o caso foi para o Supremo mais recente, na primeira, segunda sessão de julgamento, na primeira eu acho, ele também tuitou, meio que intimando o Supremo. Agora parece que é tanta confusão no meio do bolsonarismo que eles preferem se preservar, até porque ninguém sabe quanto tempo o Bolsonaro em si vai durar. O projeto reacionário vai durar. O Bolsonaro em si ninguém sabe quanto tempo ele vai durar, ainda mais sem partido. Mas sim, a presença militar na América Latina, não para tomar conta do Estado, mas para derrubar governos, para ser tutela de governo, operar como um poder moderador, eu entendo que com a Bolívia ela está reinaugurada. Muito obrigado mesmo pela tua participação no programa aqui, Bruno. Foi um prazer ter aqui nessa última meia hora, digamos assim, né? Certamente eu vou te convidar para a gente voltar a fazer mais um programa sobre a situação na América Latina quando a gente tiver um cenário um pouco mais definido, né? Uhum. Então já te deixo o convite em aberto para tu voltar ao programa e comentar daqui a pouco também não só o cenário da Bolívia, mas dos outros países, que a gente tem, infelizmente, turbulências atualmente em quase todos os países da América do Sul hoje, né? Se não mais intensas, como de protestos de ruas como tivemos no Chile e ainda temos no Chile atualmente, mas também questões de disputas pelo poder no Peru, né? Tivemos quase um impeachment no Paraguai recentemente, né? O Uruguai vai às urnas, né? A Argentina foi recentemente às urnas e vai ter uma troca de governo e não sabemos também o que pode acontecer, né? O Brasil também está sempre caótico, né? Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no programa, Bruno. Então, o De Quinta vai ficando por aqui, né? O podcast De Quinta da Rede Colmeia do Sul 21, né? Você pode ouvir o podcast no Spotify, no Castbox ou na própria página da Colmeia. Basta acessar colmeia.sul21.com.br, onde você também pode acompanhar outros podcasts da rede. Um abraço a todos e até a próxima semana.